segunda lei de Mendel, tá? Ou a lei da segregação independente de dois ou mais pares de genes. Bom, a segunda lei de Mendel, né, que é a lei da segregação independente de dois ou mais pares de genes, além de estudar isoladamente diversas características fenotípicas da ervilha, Mendel estudou também a transmissão combinada de duas ou mais características. Tá? Em um de seus experimentos, por exemplo, foram consideradas simultaneamente a cor da semente, que pode ser amarelo ou verde, e a textura da casca da semente, que pode ser lisa ou rugosa. Tá? Plantas originadas de sementes amarelas e lisas, ambos os traços dominantes, foram cruzadas com plantas originadas de sementes verdes e rugosas, traços recessivos. Tá? Todas as sementes produzidas na geração F1 eram amarelas e lisas, pelo fato de elas serem dominantes. A geração F2, tá, foi obtida pela autofecundação das plantas originadas das sementes de F1. Tá? Era composta por 4 tipos de sementes. No total foram 16 sementes, 16 resultados. Tá? Dentre esses 16, 9 era amarela lisa, 3 amarela rugosa, 3 verde lisas e uma verde rugosa. Tá? Em uma proporção, essas frações representam 9 para 3 para 3 para 1. Ou seja, 9 amarelas lisas, 3 amarela rugosa, 3 verdes lisas e uma verde rugosa. Ok? Com base nesse e em outros experimentos, Mendel aventou a hipótese de que, na formação dos gametas, os alelos para a cor da semente, Vzão-Vzinho, segregam-se independentemente dos alelos que condicionam a forma da semente, que é Rzão, Rzinho. De acordo com isso, um gameta portador do alelo Vzão pode conter tanto o alelo Rzão ou o alelo Rzinho, com igual chance. Tá? E o mesmo ocorre com os gametas portadores do Vzinho. Uma planta dupla heterozigota, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, formaria, de acordo com a hipótese de segregação independente, 4 tipos de gametas em igual proporção. Então ficaria um Vzão, Rzão, um Vzão, Rzinho, um Vzinho, Rzão e um Vzinho, Rzinho. Esses seriam os 4 gametas. Tá? Contudo, Mendel concluiu que a segregação independente dos fatores para duas ou mais características era um princípio geral constituído, tá, de uma segunda lei da herança. Assim, ele denominou esse princípio de segregação independente, ou lei, ou princípio da segunda lei da herança, tá? Posteriormente chamada de segunda lei de Mendel. Os fatores para as duas ou mais características, tá, segregam-se num híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso. Então a proporção ela seria de 9 para 3 para 3 para 1. Ao estudar a herança simultânea de diversos pares de características, Mendel sempre observou em F2 a proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. Tá? Consequência da segregação independente ocorrida no duplo heterozigoto, que origina 4 tipos de gametas. Tá? Em relação à segregação independente de 3 pares de alelo, tá? Mendel, ao estudar os pares de características simultâneos,
simultaneamente, ele verificou que a distribuição dos indivíduos em F2 seria a proporção de 27 para 9, para 9, para 9, para 3, para 3, para 3, para 1. Isso indica que os genes para as três características segregam-se independentemente nos indivíduos F1, originando 8 tipos de gameta, tá? Em um dos cruzamentos, Mendel considerou simultaneamente a cor amarela ou verde, a textura da casca, que poderia ser lisa ou rugosa, e, por fim, a cor da casca da semente, que poderia ser cinza ou branca. Bom, o cruzamento entre uma planta originada de semente homozigota dominante para as três características, amarelo, liso e cinza, e uma planta originada de semente com traços recessivos, verde, rugosa e branca, produz apenas ervilhas com fenótipo dominante, amarelas, lisas e cinzas, tá? Esses indivíduos são heterozigotos para os três pares de genes, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Bzão, Bzinho, tá? A segregação independente desses três pares de alelos nas plantas da geração F1 leva à formação de 8 tipos de gametas, sendo eles, tá? Os gametas produzidos pelas plantas F1 se combinam de 64 maneiras possíveis, 8 tipos maternos e 8 tipos paternos, tá? Que vão cruzar entre si, originando 8 tipos de fenótipo.